Boa tarde, pessoal. Hoje, 20 de novembro de 2000 e fim do mundo. Estamos na nossa aula de física. Vamos falar hoje sobre o campo elétrico. Nós estávamos conversando sobre a lei de Coulomb e reparamos que a lei de Coulomb relaciona carga elétrica e distância, cargas elétricas e suas respectivas distâncias. Tá? Quanto maior a carga elétrica, maior a força de Coulomb. E quanto maior a distância entre as cargas, menor vai ser a força de Coulomb. E tem uma proporção quadrática, né? Já que a distância é elevada ao quadrado naquela nossa equação. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Não, né? Não estou transmitindo. Na hora que vocês conseguirem ver aí, me avisa. Não? Foi. Aí deu? Beleza. O campo elétrico diz o seguinte. Vamos colocar aqui a definição de campo elétrico, como está escrito aí para vocês. A temperatura tem um valor definido em todos os pontos de uma sala. Para medir a temperatura de um ponto, ou em uma série de pontos, basta usar um termômetro. A distribuição de temperatura resultante é chamada de campo de temperatura. Analogamente, podemos definir um campo de pressão para a atmosfera constituindo pela distribuição dos valores de pressão do ar em cada ponto da atmosfera. Os campos de temperatura e campos de pressão são campos escalares, já que a temperatura e a pressão são grandezas escalares. O campo elétrico é um campo vetorial, constituído por uma distribuição de vetores, um para cada ponto da região, em torno do objeto eletricamente carregado, como um bastão de vidro. Em princípio, podemos definir o campo elétrico em um ponto nas proximidades do objeto carregado como um ponto P. Na figura seguinte, de seguinte forma, colocamos um ponto P em uma carga positiva chamada de carga de prova e medimos a força eletrostática F que age sobre a carga. E definimos o campo elétrico produzido pelo objeto através da equação. Tem um bastão carregado, um objeto carregado, ele está carregado positivo, esse azul ali. E nós temos também uma carga de prova, que é uma carga vermelhinha aqui, vermelha, laranja, a cor que é isso. E ela também é positiva. Bom, por óbvio, cargas positivas, cargas de mesmo sinal, se afastam. Logo, nessa carga de prova, existe um vetor força elétrica apontando na direção contrária ao objeto carregado. Para a gente medir o campo elétrico, a gente precisa de um instrumento. Esse instrumento ele não é tão simples assim, né? Como um termômetro, por exemplo, para medir a temperatura. Para medir o campo elétrico de alguma coisa, esse equipamento ele vai medir, na verdade, a força que a carga de prova está sofrendo pela influência do campo elétrico. Medindo a força e sabendo qual é o valor da carga de prova, eu sei qual é o valor do campo elétrico. Analogamente, dá para a gente fazer o seguinte. A balança, quando você coloca algo em cima de uma balança para determinar a massa de um objeto, essa é uma medida indireta, tá? Porque a massa de um objeto, massa de qualquer coisa, ela é medida em que unidade? Alguém pode me dizer? Qual é a unidade de massa das coisas? Quilograma. Quilograma, muito bem, obrigado. E o quilograma ele está medindo a massa, e a massa ela mede a quantidade de matéria que um corpo tem. Então, se eu chego na padaria e vou pedir 300 gramas de, sei lá, apresuntado de segunda, eu estou pedindo para ele medir uma quantidade de matéria, daquela matéria, né? E a quantidade de matéria
nada mais é do que a quantidade de átomos, de moléculas e de, enfim, né, de partículas menores do que esse corpo é feito. E cá para nós é impossível você medir a quantidade de átomos que tem um corpo. Tá? Não existe um medidor, um contador de átomos. Então, para você medir a massa de um objeto, você teria que medir diretamente contando todos os átomos desse corpo. Tá? 300 gramas de, sei lá, de arroz, você teria que medir, de contar quantos átomos existe aquele corpo. E isso é impossível, não dá para você contar os átomos. Tá? Então, indiretamente, você coloca esse objeto em cima de uma balança e a balança, ela pode medir. O que ela mede, a balança? A balança ela não mede a massa, ela mede o peso. Tá? Ela mede o peso e indiretamente ela faz uma conversão, né, que é aquela conversão da segunda lei de Newton, que é peso igual a massa vezes aceleração. Você consegue obter a massa. Então é uma medida indireta, a massa é medida indiretamente. Da mesma maneira o campo elétrico. O campo elétrico ele não é medido. Quem é medido é a força elétrica. E a partir da força elétrica, nós conseguimos obter o campo elétrico. Da mesma maneira que medindo o peso das coisas, a gente consegue obter a massa das coisas. Entenderam por que é uma medida indireta? Mede ela diretamente, tá? Você não conta a quantidade de átomos de um corpo, da mesma maneira que você não mede o campo elétrico de um corpo. Você mede o peso desse corpo para obter a massa e depois você obtém a massa que você deseja. Aqui no campo elétrico você obtém a força elétrica e depois você consegue o campo elétrico desse corpo. Tudo bem? Beleza. E a equação é essa, tá? E, que é o campo elétrico, vai ser força, que é dada pela letra F, é a mesma força de Coulomb, né, que a gente já calculou aí a aula passada, dividido pela carga. Então diga para mim qual vai ser a unidade do campo elétrico, sabendo que a força, que ela é determinada pela força sobre a carga. Qual é a unidade do campo elétrico? Alguém pode me dizer? Newton sobre Coulomb, só. Newton por Coulomb, já que a força é dada em Newton e a carga é dada por Coulomb, Newton por Coulomb. Perfeito, muito obrigado. Bom, a constante K vai continuar valendo a mesma coisa, tá? 9 vezes 10 a nona. É claro que esse valor não é exato, né? Mas a gente consegue aproximar para 9 bem tranquilamente. Como eu tentei explicar para vocês aqui, né? A força ela é medida através de um corpo de prova, uma carga de prova muito pequena, tá? Essa carga ela não pode ser da mesma ordem de grandeza aí do corpo carregado, porque senão ele vai influenciar na medida. Então você coloca um objeto com bastante carga e um outro objeto com uma carga bem pequena para que não haja influências que a gente não queira nessa medida. Por isso aqui que a gente tem que a carga tem que ser muito pequena, ela tem que ser muito próxima de zero. Ali, tá vendo onde está o mouse? Ele está dizendo isso, que essa carga de prova ela tem que ser muito próxima de zero, porque senão essa conta não funciona. E aqui embaixo a gente está falando que isso vale não só para uma carga, mas para quantidade de cargas que você tiver, para quantas cargas forem necessárias fazer a medida, né? Somatório de todos os campos elétricos vai dar o teu campo elétrico final. Da mesma forma que a gente fazia com a força, né? Se a gente tem a força para cima e uma força para a direita, a gente vai somar as duas e vai perceber que ela está na diagonal ali, né? É a mesma dinâmica que a gente vai ter com o campo elétrico. Ok? Essa aqui é uma outra constante que não interessa para a gente agora. Aqui eu tenho no lado direito alguns valores de constantes de campo elétrico. Como, por exemplo, a superfície de um núcleo de urânio. Nós temos 3 vezes 10 a 21 newton por coulomb. Então, note que agora o campo elétrico, de forma diferente da carga elétrica, são valores muito grandes. Tá? Porque a carga elétrica a gente tinha sempre microcoulomb, nanocoulomb, valores muito pequenos de carga, né? E o campo elétrico,
Em compensação, ele vai ser muito grande, porque a distância que a gente está medindo esse campo elétrico, a distância é muito pequena. Então, se a distância é muito pequena, o campo elétrico é grande. Um outro, isso aqui no núcleo de urânio, né? O átomo de hidrogênio, ele tem um núcleo que o valor dele é de 5,2 vezes 10 a menos 11. Então é uma distância muito pequena. Não, é só se imaginar, né? O núcleo de um átomo é o próton e o elétron. Então a distância ali é muito pequena. E em compensação, olha o tamanho do campo elétrico, 5 vezes 10 a mais 11. Tá? Então distância muito pequena, campo elétrico muito grande. Ruptura dielétrica do ar, ou seja, quando o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor. 3 vezes 10 a sexta. Tá? Alguém pode me dar um exemplo de quando isso acontece? Quando que o ar deixa de ser... Raio. No raio, muito bom. No relâmpago também, né? Não precisa o raio cair na Terra de uma nuvem para outra, também acontece. É ar do mesmo jeito. Então, quando o campo elétrico passa de 3 vezes 10 a sexta, você tem esse fenômeno aí de descarga elétrica no ar, né? Perto da superfície de uma fotocopiadora, 10 elevado à quinta, né? É bem menor, mas ainda assim você tem um campo considerável aí, tá? Então, equipamentos elétricos, equipamentos eletrônicos, eles são seguros até determinado ponto, até o ponto que você usa ele corretamente, né? Agora, se você abrir uma televisão e quiser mexer nela ligada, você vai ver que o campo elétrico ali, você vai sentir, né? O campo elétrico ali é bem intenso. Então, nunca abra os equipamentos, a não ser que você tenha absolutamente certeza. Bom, como a gente já havia discutido, nós temos duas cargas, né? Uma carga positiva e uma carga negativa. E o campo elétrico, ele sai da carga positiva, que está na minha esquerda, aqui essa carga azul, de forma radial, ou seja, como se fosse o Sol, né? Imagina o Sol, ele ilumina para todas as direções. Agora imagine uma carga positiva que o campo elétrico é em todas as direções também. É o que a gente chama de fonte, né? Da onde as coisas saem, da onde elas fluem, elas são criadas ali, né? E essas linhas de campo elétrico, elas são linhas imaginárias, tá? Você não vai conseguir comprar uma no mercado e nem pegar uma na mão. Elas são linhas matemáticas, elas são apenas... Elas descrevem muito bem, matematicamente, o comportamento das cargas, tá? Então a gente usa elas, mas elas não são físicas, elas não são reais, tá? Elas são muito bem abstratas, tá? E de forma semelhante, a carga negativa, ela é uma carga sorvedouro, uma carga ralo, uma carga que tem o destino das linhas de campo elétrico, elas sempre acabam na carga negativa. Então elas sempre saem da positiva e acabam na carga negativa. Isso nunca vai mudar, tá? Isso aí é uma definição matemática e isso nunca vai mudar. Tá? E aí, quando você coloca uma carga perto da outra, a carga de cima é a carga positiva, onde as linhas saem, e a carga de baixo é onde as linhas chegam. Você pode perceber que as linhas elas não são retas, tá? Elas elas se curvam para respeitar a geometria do dipolo. Então essa linha, vamos contar aqui, bom, essa linha onde que meu mouse está mais perto aqui, você veja que ela sai da carga positiva em direção horizontal para a direita, né? Mas à medida que você vai tentando acompanhar a linha, você vai vendo que ela vai fazendo uma curva até chegar à carga negativa. E isso acontece com todas as linhas, tá? Apesar de que o desenho aqui não está mostrando todas as linhas, né, por completo, mas isso acontece com todas as linhas num dipolo, se esse dipolo estiver isolado. E veja aqui do lado esquerdo que tem um vetor campo elétrico. Esse vetor campo elétrico, ele é tangente à linha de campo elétrico. Vocês entendem quando eu falo que alguma coisa é tangente a uma curva?
Perguntar para alguém aqui. Henrique, você entende quando eu falo que alguma coisa é a tangente, a curva? Mais ou menos, senhor. Tá, então deixa eu tentar explicar. Imagine um carro fazendo uma curva, tá? E aí, de repente, estoura um pneu. Aquele atrito que mantinha o carro na curva não vai mais existir. E o que vai acontecer com o carro? Ele vai continuar em linha reta, digamos assim. Exatamente, ele vai continuar na linha reta. Então, essa linha reta, ela é uma reta tangente à curva, entendeu? A curva, ela, como o nome próprio já diz, né? Ele estava virando, né? Estava fazendo uma curva. E a partir daquele momento que o pneu estourou ou que alguma coisa aconteceu, a curva deixa de ser curva, agora ela começa a ser reta. Então ele vai na mesma direção que ele estava no momento. Exatamente. Descontando o atrito, é claro. Isso, exatamente. Ó, agora imagine ali no mouse, ali onde que está meu mouse, né? Imagine um carro saindo da carga positiva e fazendo a curva para chegar na carga negativa. E naquele momento ali, do pontinho E, no pontinho vermelho, estourou o pneu e o carro continuou indo reto. Isso vai acontecer nesse momento, mas você concorda que essa reta tangente, ela pode acontecer em qualquer momento da curva, né? E ela, obviamente, vai para direções diferentes. Então, o Isso acontece. Pode falar. Isso aconteceria, vamos supor, se o carro travasse as rodas. Também. Uhum. Qualquer coisa que tirasse o atrito do chão com a roda para que ele fizesse a curva, né? Se, por exemplo, você está no meio da curva e daí, sei lá, a pista acaba mesmo, né? Você percebeu ali que a pista já não você entrou num buraco, num vale. Isso, exatamente, né? Tá fazendo uma curva numa ponte. E daí, de repente, acabou a ponte. Só tem ali a estrutura da ponte, né? Você vai continuar reto. Isso aqui é sair pela tangente. Quando você está rodando uma corda num barbante, né? Você está girando ele num barbante e daí, de repente, você solta. Dependendo do momento em que você soltar a pedra, ela vai para uma direção diferente. Mas todas as direções são tangentes à curva circular que você estava fazendo antes. Entendido. Beleza. Então, o campo elétrico é tangente à curva. Uma curva. E dependendo do ponto, esse campo elétrico vai ser diferente. Nesse ponto que eu chamei de 1, o campo elétrico é dessa forma. No ponto 2, o campo elétrico já está em outra direção. Tá? Então tá vendo? Ó, e inclusive aqui, ó, né, eu posso determinar o ângulo de diferença desses dois campos elétricos. Então veja que dependendo de onde eu vou medir o campo elétrico, ele tem direções diferentes. Isso não acontece, por exemplo, na gravidade. Porque se a gente tem lá, né, uma maçã caindo e a gente está medindo o vetor peso, o vetor peso ele está sempre para baixo. Não importa onde eu coloque essa maçã, certo? Não importa aonde a maçã esteja, o vetor peso ele é sempre para baixo. Agora aqui no campo elétrico não. Dependendo de onde eu estou, o campo elétrico muda. Tá? Isso é muito importante. Eu tenho a carga positiva e a negativa, e bem no meio das duas, você consegue compreender que bem no meio das duas cargas é onde tem a maior concentração de linhas na mesma direção? Porque veja, se eu colocar esse meu eletroscópio, né, o meu medidor, aqui onde está o mouse, na parte de cima do mouse ali, tem uma linha que está indo na diagonal para baixo, ali para a direita e para baixo. Tá? Aí a linha aqui em cima ela está indo mais para a direita, a linha aqui embaixo está indo mais para baixo. Então elas não estão concordando muito bem aí com a direção do vetor campo elétrico. Agora, quando a gente fala no meio, bem no meio do vetor do dipolo, tem 3 linhas aqui que elas estão convergindo para ir para baixo. Né? Elas estão muito mais combinando do que essas outras que estão mais distantes. Dá para entender isso? E também elas estão muito mais próximas aqui no meio. Tá? A intensidade do campo elétrico depende da quantidade de linhas que você tem.
Se eu tiver um espaço, não importa qual é o espaço, eu tenho 10 linhas nesse espaço. E aí eu tenho o mesmo espaço em outro lugar e tenho 5 linhas. Quem é maior? O campo elétrico é maior onde? Onde tem mais linhas ou onde tem menos linhas? Onde tem mais? Onde tem mais linhas, tá? Então, a concentração, a densidade de linhas de campo elétrico determina se o campo elétrico vai ser maior ou menor. Tá? Então, aqui no meio do no meio do dipolo é onde o campo elétrico é maior. Não tem muito segredo nisso, ok? Isso num dipolo. Mas como eu falei, eu posso ter um dipolo, eu posso ter uma carga separada e eu posso ter duas cargas de mesmo sinal separadas por um espaço aí. Aí o que acontece? As linhas de campo elétrico que saem da carga positiva e procuram a carga negativa, elas não encontram a carga negativa se eu não tiver a carga negativa, certo? Nesse caso aqui eu tenho duas cargas positivas. As linhas de campo elétrico estão saindo da carga de cima e estão saindo da carga de baixo. Elas estão procurando uma carga negativa. E a gente já também discutiu que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. E o que acontece com as linhas de campo elétrico aqui? Elas também se repelem. Tá? Então, se você tiver cargas iguais, você vai notar que as linhas de campo elétrico elas não se juntam, elas não se unem, elas não se completam, elas se repelem. Isso acontece com a carga positiva e acontece também com a carga negativa. E você está vendo aqui também no desenho um vetor campo elétrico neste ponto próximo da carga de cima. Tá? Ela é tangente àquela curva ali. Tá? Então, da mesma maneira que as cargas de sinais iguais se repelem, as linhas de campo elétrico de sinais iguais também se repelem. Tá? Elas se afastam, aí elas não querem se completar. Quais situações que a gente pode ter então, né? A gente pode ter uma carga positiva, a gente pode ter uma carga negativa, a gente pode ter duas cargas positivas ou duas negativas, ou mais, né? A gente pode ter um dipolo, que é uma carga positiva e uma negativa, e a gente também pode ter várias cargas de mesmo sinal distribuídas em um corpo, como por exemplo nesse corpo retangular. Esse corpo é um corpo retangular, ele é como uma chapa, tá? E aí você distribuiu cargas positivas, você carregou, eletrizou esse corpo positivamente. O que vai acontecer microscopicamente? Vai acontecer isso aqui, ó, na carga positiva. Uma carga positiva está aqui em cima, a outra está aqui embaixo. Olhando para a carga de cima, para baixo não vai ter campo elétrico, praticamente. Agora, olhando para a carga de baixo, para cima não vai ter campo elétrico. Só que vai ter campo elétrico bem intenso para o lado direito, certo? E para o lado esquerdo. E outra coisa, o que acontece aqui em cima? Aqui em cima não tem uma flechinha de campo elétrico para cima. Aqui embaixo não tem uma flecha do campo elétrico para baixo. Elas vão se anular. Então eu vou ter apenas campo elétrico do lado direito e do lado esquerdo. Então quando você coloca várias cargas do mesmo sinal distribuídas em um plano, por exemplo, você tem cargas do lado direito, cargas do lado esquerdo, e essas linhas elas são paralelas, né? Elas não se cruzam aí. Não tem campo para cima e não tem campo para baixo. Então essa é a configuração das linhas de campo elétrico de um plano. Seja esse plano, qual tamanho ele tiver. Tudo bem, gente? Até aí? Tá. Vamos fazer uma simulação. Então aqui, ó, eu tenho uma simulação da lei de Coulomb. Aqui embaixo eu consigo determinar qual é o valor da carga que eu quero colocar na carga 1 do lado esquerdo, a carga 2 do lado direito, e a distância eu determino mexendo o mouse aqui. Perceba que quanto mais longe, e aqui tem um vetor, bem na ponta do mouse, tem um vetor força. Esse vetor força agora ele está medindo 2,29 vezes 10 ao quadrado. Se eu aumentar, deixa eu perguntar para alguém aqui, ó. Se eu aumentar a distância, o que acontece com a força que está aqui, 2,29? Vai aumentar ou diminuir? Se tu aumentar a força... Não, se eu aumentar a distância, o que acontece com a força?
ela diminui? Diminui. E diminui quadrado, né? Então vamos lá, ó, aumentando a força, ó. Tava 2,29, né? Agora tá ali, ó, 1,31, 1,25, 1,18, vai aumentando, vai diminuindo. Calma aí que deu uma travadinha aqui, senhor. Ah, não, tá, beleza. Tá, Deu agora. ele vai atrasando um pouquinho, né? E de maneira semelhante, se eu aproximar, eu vou aumentar a força. Vou aproximar o máximo que der aqui, né? Aumentei o máximo que dá aqui e a força agora foi para 9,17. Então isso aqui simula a força de Coulomb para duas cargas. É claro que para mais cargas a gente vai ter que decompor os vetores lá, tá? Vamos ver se dá para fazer aqui. Ah, aqui eu tenho o microscópio. Bom, é a mesma coisa, né? Ah, aqui ó, dá para ver melhor porque aqui eu consigo fazer com que os átomos fiquem mais próximos. Então aqui a força está medindo 9,42 vezes 10 a menos 6. Se eu aproximar mais ainda, a força rapidamente vai passar. Ó, aqui ó, já mudou a ordem de grandeza, tá? Em 10 a menos 4, aumentou. Né? Então aumentou bastante aqui porque eu consigo deixar mais próximas as duas cargas. Bom, isso aqui é uma simulação de lei de Coulomb. Vamos para a simulação de campo elétrico. Conseguem ver uma carga positiva vermelha ali? Essa carga ela tem o valor de 1 nanocoulomb. Quando eu medir uma determinada distância dessa carga, vamos medir aqui, por exemplo, eu vou colocar essa flechinha aqui e vou medir uma distância, por exemplo aqui, 196 centímetros. Eu vou conseguir achar valores de campo elétrico muito próximo da carga. Aqui tem um valor de campo elétrico e nessa distância eu tenho outro valor de campo elétrico. Por consequência, tem uma outra grandeza implícita aí, que é o potencial. Então, quanto mais perto da carga eu tiver, maior o potencial, certo? Pense isso como se fosse uma espécie de contágio, né? Quanto mais perto você está de dessa carga, ó, 800 volts, 804 volts. Aí, à medida que eu vou me afastando, vai diminuindo esse potencial elétrico. Isso é uma consequência da diminuição do campo elétrico à medida que você se afasta. Tá? Esse aqui ele está medindo potencial. Eu posso colocar uma grade aqui, ó, e pedir para ele desenhar para mim o campo elétrico. Então veja que o campo elétrico ele está nessa direção aqui, ó. Vamos colocar. Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que sim. Bem perto da carga, as flechas brancas elas estão bem vivas, né? Elas estão tá bem em evidência. E à medida que eu me afasto da carga, as flechas vão ficando mais opacas até elas desaparecerem. Consegue ver isso? Então é isso que acontece. Quanto mais próximo, maior o campo elétrico. Quanto mais longe, menor o campo elétrico. E se eu aumentar o valor da carga, o lugar que estava mais longe agora já deu uma reanimada ali na linha de campo elétrico. Tá? Vou colocar mais carga. Ele vai ficando cada vez mais intenso o campo elétrico perto e, consequentemente, longe também. Isso com a carga positiva. Agora vamos colocar uma carga negativa aqui para a gente ver o que acontece. Vamos colocar aqui uma carga negativa. Ó, viu que as linhas de campo elétrico elas já mudaram as direções originais dela. Essas linhas aqui embaixo, por exemplo, vamos pegar esse vetor aqui, ó. Esse vetor que tá, a trena está bem em cima aqui desse vetor. Esse vetor aqui, ele está apontando sudeste, certo? Uma carga negativa aqui, ó, ele já mudou completamente o vetor, que a linha de campo elétrico agora já é outra. E quanto mais cargas eu tiver aqui, mais vai se parecer com um dipolo, mais intenso vai ficar essa linha de campo elétrico aqui no meio e mais curva vai ficar as linhas adjacentes aqui. Tudo bem, pessoal? E é claro que se eu... Vamos tirar tudo isso aqui daqui. Vamos colocar duas cargas positivas aqui, ó. Duas cargas positivas, isso. Ó, aqui no meio tem um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Tá? Eles estão fugindo um do outro. Eles não estão querendo se completar aqui. Tá? Vou colocar só a direção. Isso,
Eles não estão querendo se completar aqui. Essas linhas elas vão dar um jeito de se desviar uma das outras. As linhas de campo elétrico elas não se cruzam, tá? Não vai ter uma linha que cruza a outra aí. É uma consequência também dessa definição de campo elétrico. Beleza? Aí, vamos colocar aqui. Tem um vetor campo elétrico para cima. Aqui embaixo eu consigo determinar para onde vai o meu vetor campo elétrico. Vamos colocar ele para cima. Vamos deixar ele para cima. Aí a gente vai adicionar uma carga. E aí, ó, quando a gente adiciona essa carga aqui, ó, tá vendo que o vetor, que é o campo elétrico para cima, aonde a carga passa, o vetor muda. Tá? Isso aqui é uma carga que tem massa. Então, veja como o corpo eletrizado muda o campo elétrico por onde ele passa. Tá? É claro que ele pode mudar mais ou menos, né? Dependendo aí do valor da carga. Vamos colocar duas cargas aqui. Né? Duas cargas. Então aí você pode perceber que um campo elétrico é influenciado pelo valor da carga do outro. Tá? É por isso que quando você tem corrente elétrica em um circuito, você tem que saber muito bem por onde essa corrente elétrica vai passar para que não haja interferência. Ó, agora as duas elas são mais próximas umas das outras, ó, a bolinha da esquerda está voltando para a esquerda e a da direita está voltando para a direita. Por que isso? Alguém sabe me dizer? Por que essas duas bolinhas estão tentando se afastar uma da outra? Ó, parece que elas vão se tocar. Elas têm cargas iguais. Elas têm cargas iguais, justamente. Tá? Até que quando eu estava fazendo ali a transmissão do... Eu acho que foi do... Ai, como é que é o nome? Do debate, né, para diretor do campus, começou a dar muito chiado com os microfones, e aí eu não sabia por quê. E aí eu falei, bom, é claro, né? Eu vou deixar aqui o microfone perto da mesa, tá passando corrente elétrica de tudo quanto é tipo aqui, vai dar uma interferência do cão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu tirei um de perto do outro, acabou a interferência. Né? Então isso é uma evidência da ação de um sobre o outro. Tá? Beleza. Então deixa eu fechar aqui. Eu deixei no Moodle esses endereços, tá? O endereço ali, a simulação de campo elétrico. Tá? Dá para vocês entrarem ali e dar uma brincada para ver como que se comportam os vetores. Isso vai ser bem produtivo para vocês. Ok? Aí, mas vamos fazer alguns exercícios aqui. Então vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Está escrito lá, exercício exemplo 1.4, consegue enxergar? Ele diz o seguinte, calcule o campo elétrico criado pelo núcleo do átomo de hidrogênio em um ponto dele separado por 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. Então ele está perguntando qual é o campo elétrico do próton a uma distância igual à distância do elétron. A formulazinha é uma fórmula muito parecida com a fórmula da força. Qual era a fórmula da força? Era F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Certo? A equação aqui do campo elétrico vai ser muito semelhante. Você vai fazer dois riscos. Presta atenção, você vai fazer dois riscos. Você vai fazer um risco aqui no F, e esse F vai virar E. E você vai fazer um risco em uma das cargas. Uma das cargas você elimina. Ou seja, o campo elétrico vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado. Ok? Essa aqui é a equação do campo elétrico. Por que não tenho duas cargas no campo elétrico? Bom, porque para ter campo elétrico eu só preciso de uma carga. Agora, para ter força elétrica, sim, daí eu preciso de duas cargas. Né? Porque a força, qualquer tipo de força, elas obedecem às 3 leis de Newton, né? E uma das leis de Newton que é ação e reação. Ou seja, você precisa de dois corpos. A eletricidade, ela tem que obedecer. Agora, o campo elétrico não. O campo elétrico é uma medida, né? Como eu falei, ela é uma medida indireta. Então, você precisa apenas de uma carga elétrica. Ok? Então, a fórmula é essa. E igual a K vezes o valor da carga sobre R².
E o valor do próton, né? O valor da carga elétrica do próton, a gente já sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a distância que ele está falando é a distância, é o raio atômico, né? 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter E é igual a K. Quanto vale K mesmo? Vou perguntar para alguém aqui. Sanderson, quanto vale K? Tomás mandou mensagem no chat. 9 vezes 10 a 9, beleza. Muito obrigado. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o valor da carga, que é o valor de um próton, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Divididos por 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 ao quadrado. Não pode esquecer do ao quadrado ali. A carga vai ser igual. Vamos lá para a nossa calculadora. Primeiro a parte decimal. 9 vezes 1,6 divididos por 5,3, daí divididos de novo por 5,3. 0,512. 0,512 vezes 10 elevado a alguma coisa. Em cima eu tenho 9 e menos 19, ou seja, menos 10. Né? Então, menos 10 em cima e embaixo, menos 22. Menos 10 em cima, menos 22 embaixo. Quanto fica? Natália, fala para mim. Quanto fica? Fazer o cálculo. Menos 10 em cima, menos 22 embaixo. Tá, deixa eu te ajudar lá. Menos 10 em cima, então vezes menos 10 em cima. E aí o menos 22 que estava embaixo passa para cima como? Fica 12. Isso, fica mais 22 em cima, né? Uhum. Mais 22 e aí fica 12. Perfeito, obrigado. Então, E é igual a 0,512 vezes 10 elevado a 12 positivo. Tá? Só que a gente tem que usar a notação científica, ou seja, E é igual a 5,12. Tá, Natália, já que você está falando aí, como que eu transformo de 0,512 para 5,12? O que acontece com a potência? Ela diminui. Ela diminui, então diminui uma casa, né? Então vai ficar Uhum. vezes 10 elevado a 11. 11. Exato, obrigado. 11. E a unidade qual é? Só para terminar? NC. Por Coulomb. Newton por Coulomb. NC seria Newton vezes Coulomb. Aqui é dividido. Beleza, Natália, obrigado. Então, fica 5,12 vezes 10 elevado a 11 Newton por Coulomb esse campo elétrico. Veja que é o campo elétrico de um próton. E olha como ele é grande. Né? Vezes 10 elevado a 11. Porque é apenas um próton, né, que o valor do campo elétrico vai ser pequeno. É claro que ele é pequeno se você considerar distâncias maiores. Né? Mas distâncias atômicas, aí você tem o campo elétrico bem substancial. Ok, gente, até aqui? Bem tranquilinho, né, por enquanto. Como eu sei que vocês gostaram bastante de trabalhar com vetores, que é uma coisa gostosa de fazer, vamos fazer mais um aqui. Então ele diz assim, a figura mostra 3 partículas de cargas Q1 mais 2Q, Q2 vale menos 2Q, Q3 vale menos 4Q, todas situadas em uma distância D da origem. Determine o campo elétrico total E produzido na origem pelas partículas. E ele não deu o valor, né, das cargas, então é um exercício algébrico. Portanto, nós precisamos determinar qual é o campo elétrico no meio desse... Não é no meio desse triângulo, mas se você considerasse mais uma carga aqui embaixo... Opa, deixa aqui. Se você considerasse mais uma carga aqui embaixo, onde está o mouse, isso seria um retângulo. E no meio do retângulo é onde eu preciso medir o campo elétrico. Mas essa carga aqui ela não existe. Tá? Eu só estou simulando, se ela existisse, que as cargas formariam um retângulo. Aqui as 3 cargas vão, logicamente, formar um triângulo, mas o ponto de interesse é o ponto aqui no meio. Aqui, tá?
Bom, o que a gente vai precisar fazer? Na carga 1, ela vale mais 2Q. Mais positivo. Isso, a carga 1 é positiva. Então, na carga 1, eu preciso desenhar um vetor. Na nossa carga Q1, eu tenho uma carga positiva. Logo, nessa carga positiva, Q1, vai me dar um vetor que sai da carga e vai para todas as direções. Né? Ela vai procurar uma carga negativa. Então, ela tem um vetor para cima, um vetor para a esquerda, um vetor para baixo, um vetor para a direita. E é claro que no meio deles aqui está cheio de vetores numa geometria radial. Tudo bem? Só que o que me importa é o ponto lá no meio do desenho. Então, todas essas outras cargas, todos esses outros vetores aqui, ó, eles não interessam para mim. Eu quero saber só o que está lá no meio. Só esse vetor que está nessa direção. Então, vamos desenhar ele bem bonitinho aqui. Isso. Ok? Existe um vetor campo elétrico nessa direção da carga positiva Q1. A carga Q2 é negativa. No lugar da carga Q2, eu vou desenhar vetores que chegam na carga Q2. Por exemplo, um vetor aqui, um vetor aqui, um vetor aqui, aqui. Tudo bem? São vetores que estão chegando na carga Q2. Mas é claro, o nosso ponto de interesse é aquele lá no meio do desenho. Então, não faz diferença esses vetores que não estão ligando, não fazem parte dessa linha. Então, é só esse vetor aqui mesmo. Deixa eu desenhar ele bonitão aqui. Tem um vetor assim. Tudo bem, gente, até aí? E a carga Q3 é uma carga negativa também. Então, a carga Q3 vai ter um vetor que é semelhante a esse que é da carga Q2, que é negativo. Vão ter vários vetores, vão ter vários vetores chegando até a carga Q3, mas o que me interessa é um vetor em particular que sai do meio desse ponto e vai até a carga Q3. Ok? Esses vetores, eles têm todos os mesmos tamanhos, tá? Mas eu desenhei aqui só para indicar a direção deles. Porque se a gente for levar em consideração o valor, o valor deles vai ser diferente. Vamos arrumar os valores então. Ó, a carga Q1 tem 2, a carga Q2 tem 2 e a carga Q3 tem 4. Então, eu posso deduzir que a carga Q3 tem um vetor campo elétrico que é o dobro de Q1 e é o dobro de Q2. Então, vamos pegar o Q3 aqui, o Q2, por exemplo, diminuir ele pela metade. E o Q1, vamos diminuir ele pela metade também. Aí ele fica mais realista o nosso desenho. E esse vetor Q2 aqui eu vou colocar ele na origem só para... Aí, ó. Pronto. Fizemos o diagrama do campo elétrico dessa geometria aí, dessa distribuição de cargas. Beleza? De bola. Vamos ver o que o exercício pediu mesmo. Determine o campo elétrico produzido pela origem. Então, o campo elétrico, perceba, nessa direção, ele vai ter uma componente positiva para X e uma componente negativa para Y, para o vetor E1. Arthur, fala para mim. O vetor Q2, o vetor E2, né, no caso, ele vai ter componente X e componente Y, positivo, negativo, mais, menos, para baixo, para cima. Já chega. Tá, vai ser o X negativo. Não, desculpa, o X positivo e o Y negativo? Isso, exatamente. Obrigado. Na mesma vibe, o Sanderson, o vetor Q3, ele tem componentes X e Y, positiva, negativa, como que fica? Esse vetor E3, ele tem uma componente X e uma componente Y. Eu quero saber se a componente X é positiva ou negativa e a Y da mesma forma, positiva ou negativa. Como que fica meus vetores X, componente X e Y?
As Tu com- quer saber se fica positivo ou negativo, no caso. cada uma das componentes, x e y. O E3 fica positivo e o E2 negativo? Não, eu tô falando só do E3. Só do E3. Ele tem uma componente x e uma componente y. Essas componentes Sim. tem alguma que é O positiva? X, Isso, aham. as duas são positivas. As duas são positivas, perfeito. E o outro vetor é o X é positivo Qual e que o você tá Y falando? é negativo. Qual que você tá falando? O E2? O E2. Tá, beleza. E o E1 é semelhante, né? X positivo. Todos os X são positivos, exceto o E3Y, que é positivo. As outras componentes também são negativas. Então vamos escrever tudo isso aí que a gente falou agora. O vetor resultante, ele vai ser a soma do E1, do E2 e do E3. Só que a gente sabe que tanto o E1 quanto o E2 quanto o E3 tem componentes E1x e 1y. E2x e 2y. E 3x e 3y. Legal, tudo bem? Vamos pegar o E1, né? Começar pelo primeiro ali, né? No E1, eu preciso saber quanto vale o campo elétrico. O campo elétrico é dado por aquela formulazinha, deixa eu escrever ela aqui, ó. E igual a KQ sobre D quadrado. Logo, E1 vai ser KQ1 sobre D ao quadrado. Só que o Q1, ele é quanto que vale? É mais 2Q. Então, ele vale mais 2Q, positivo, 2Q, sobre D quadrado. E como que a gente separa em parte X e parte Y? Olhando ali para a figura, tá aqui, ó. Você viu esse vetor de roxo que eu acabei de desenhar? Deu uma Sim. boa travada agora. Sim. Tá, tem o vetor E1 Aqui vermelho. tá normal. Tem o vetor E1 vermelho, eu vou parar e começar de volta. O vetor E1 vermelho e o vetor que está na horizontal, ele é um vetor roxo. Qual a componente do E1? Essa é a componente X do E1, certo? Essa componente X do E1, como que eu escrevo ela matematicamente? Veja que tem um ângulo de 30 graus ali, né? Como que eu posso escrever o E1x em termos de E1? Cosseno de 30 vezes a força do E1. Isso. Então vamos lá. Ó. O E1x é E1 vezes o cosseno de alfa. Vamos colocar de alfa aqui. Bom, mas o E1 a gente já viu quanto é. Está aqui, né? Então vou escrever aqui embaixo. E1x vai ser K 2 vezes Q sobre D ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Tá aqui. Essa aqui é a componente horizontal do E1. Voltando lá para o desenho, eu vou desenhar um vetor de cor amarelo. Assim. Dá para ver que esse vetor amarelo é a componente vertical do vetor E1. Está do lado oposto do ângulo de 30 graus. Então eu vou usar a função seno. Vamos lá escrever então o E1y. Então E1y é igual a E1 vezes o seno de alfa. E1y é igual a K vezes 2 vezes Q sobre D ao quadrado vezes o seno de alfa. Essa aqui é a componente vertical do vetor 1. Então aqui nós temos a componente x, que está sobre o eixo horizontal, e a componente y, que está sobre o eixo vertical.
como que fica o vetor E2? O vetor E2 ele tem uma carga menos 2. E2 é igual a K vezes menos 2, né? Menos 2Q sobre D ao quadrado. Separando em componente x e em componente y. Vamos lá no desenho. Vou desenhar o meu vetor, vamos desenhar um vetor, a componente horizontal. A componente horizontal do vetor E2 vai ser essa aqui. Conseguem ver o verdinho claro ali? E a componente vertical vai ser azul claro aqui. Então, o que significa isso? Eu já coloquei as flechas nas direções corretas. Então, esse valor de menos 2Q, eu posso ignorar ele, né? Já que eu estou analisando os sinais ali pelo desenho, eu posso ignorar esse sinal de negativo aqui. Bom, a componente 2, a componente vertical do E2, ou seja, o meu E2y, vai ser E2 vezes seno ou cosseno. Fala para mim aí... Bom, aqui vai ser seno de novo, né? Vai ser todas iguais. Veja, o vetor azul claro do E2, ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, ele vai ser seno desse ângulo de 30 graus. Então, vamos voltar ali no... A gente estava escrevendo. E2y é igual a E2 vezes o seno do ângulo. Ou seja, E2y vai ser igual a K vezes 2Q sobre D ao quadrado vezes o seno de alfa. Tá? E de maneira semelhante, eu vou escrever o E2x, que vai ser K vezes 2Q sobre D ao quadrado vezes o cosseno do ângulo. Para a componente y é na vetor j e para a componente x é no vetor i. Tá? Ok? Gente, tudo bem separar os vetores aí? Em componente x e em componente y? Isso aqui não é só em física, tá? Mas a gente está usando bastante matemática aqui. E vamos fazer isso com o terceiro vetor também. Vou pegar esse terceiro vetor. Esse terceiro vetor, a carga dele vale 4Q. Então, E3 vai ser K vezes 4Q sobre D quadrado. A componente horizontal, ou seja, o EX, vai ser E3x, vai ser E3 vezes o cosseno do ângulo. E o E3y vai ser E3 vezes o seno do ângulo. Substituindo E pela formulazinha do campo elétrico, K vezes 4Q sobre D ao quadrado, vezes o cosseno de alfa, e enquanto isso na direção I, enquanto na direção J nós temos 4K vezes 4Q sobre D ao quadrado, vezes o seno do ângulo na direção J. A gente pegou os três vetores e decompôs em parte x e em parte y. E está destacado aqui nessa figura. Tá ok, gente? Tudo bem até aí? Então aqui a gente vai fazer o quê? Alguém sabe o próximo passo que a gente tem que fazer para saber qual que é o vetor resultante? É para somar? Somar o quê, exatamente? Os três vetores que a gente já tem. Tá, mas não é uma soma simples, né? Como que eu vou fazer? Eu posso somar, por exemplo, aqui o EX, o E1x com o E2y? Soma os três componentes x e os três componentes y. Isso, tem que somar os semelhantes. Beleza, então vamos somar os três ali. Só que não é uma soma simples, como eu falei, porque nós temos que olhar para o desenho para ver se é realmente uma soma, né? Veja, vamos começar pelo x. A componente x do vetor 1 é positiva. A componente x do vetor 2 também é positiva e a 3 também é positiva. Então, tranquilo. Mas a componente y do vetor 1 é negativa,
do vetor 2 é negativa e do vetor 3 é positiva. Tá? Então, só temos que tomar cuidado com isso. Começando pela x, todas elas são positivas, é uma soma normal. Então, vamos lá, somar normalmente elas. A componente horizontal do vetor, dos 3 vetores, né? Então, vai ser o E1x mais E2x mais E3x. E x vai ser, a parte em 1 vai ficar do k vezes 2q sobre d ao quadrado vezes o cosseno de alfa. O vetor 2, k, 2q, d ao quadrado, também vezes o cosseno. Mesma coisa, igualzinho. Tá vendo lá aqui embaixo? Ó? É igualzinho. Então, eu posso dizer que isso é... colocar só 1 vezes 2 aqui, né? Fazer assim. Colocar só 1 vezes 2 aqui, ó. Tudo bem? A última parte é bem parecida, só que tem um 4q, ao invés de ser 2q. K vezes 4q sobre d ao quadrado vezes cosseno de alfa. Ok? Então vai ficar ex igual. Ó, esse 2 multiplicando com esse 2q fica 4q, não é verdade? E se ela fica 4q, ela fica igual à segunda parte. Então eu posso dizer que a soma desses dois vai ser 2 vezes essa segunda parte aqui? Sim ou não? Acompanharam o que eu quis dizer? Pode repetir para mim, senhor? Posso. Ó, você tem aqui, ó, 2 vezes 2q. Então eu fico com 4q, certo? Se ficar 4... Vamos fazer esse passo aqui, então. Vai ficar, ó, 4q, vezes o k também, né? Sobre d quadrado vezes cosseno do ângulo. E a segunda parte? K vezes 4q sobre d ao quadrado, cosseno do ângulo. Bom, essas duas coisas são iguais, né? Então, eu posso apagar essa segunda parte e colocar só um 2. Um 2 aqui. Certo? Só que daí 2 vezes 4 vai dar 8. Então, minha resposta vai ser 8k vezes q sobre d ao quadrado. Entenderam? Senhor, ali em cima, quando ficou 2 vezes k vezes 2q, que era por causa do EX1 e do EX2, não tinha que multiplicar o k também por 2 e o d ao quadrado por 2, já que ele estava multiplicando toda a fórmula? Não, porque eu estou somando. E aí eles ficam comum, né? Errado. Eles ficam comum, Tá. E aí eles ficam em evidência. Esse primeiro 2 vermelho é porque o E1 e o E2 são iguais. Só que daí os dois somados ficam iguais ao E3. Que daí eu também posso somar. Ó, veja que no desenho isso também faz tudo sentido. Porque o E1 e o E2, eles não têm a metade do E3. Então, quando eu somo o E1 mais E2, isso é igual a E3. Se eu quiser somar todos os vetores, eu posso dizer que isso é 2 vezes o E3, já que o E1 e o E2 são iguais a E3. Então, algebricamente faz sentido e pelo desenho também. Então, vocês podem voltar. Eu posso escrever isso de outra forma se vocês quiserem. Mas aqui, o E1, vocês entenderam já o que aconteceu. Eu vou reescrever. Eu acho que assim vai ficar mais claro ainda. Vai ficar E1x é k vezes 2q sobre d ao quadrado. E 2x é k vezes 2q sobre d ao quadrado. E o E3 é k vezes 4q sobre d ao quadrado. E lembra que tem cosseno de alfa em todos eles, né? Então, cosseno de alfa. Ó, assim como o cosseno de alfa está em todos eles, o k está em todos eles e o d quadrado também está em todos eles. Então, só me resta somar 2 mais 4, que vai dar 8kq sobre d ao quadrado vezes o cosseno do ângulo. Beleza, pessoal? Agora eu vou somar a parte em y. Ou seja, EY, a componente y, vai ficar E1y mais E2y mais E3y. E y vai ser E1y. É k vezes 2q sobre d ao quadrado. Ao invés do cosseno, é o seno do ângulo. E essa componente, ela é positiva ou negativa? Vamos lá no
no vetor. Ela é negativa. Tá vendo que o EY está para baixo? A componente Y está para baixo? Então, ela é negativa. Então, pega aqui o sinal e coloca o negativo aqui. E2, da mesma forma. Mais K vezes 2Q sobre D ao quadrado vezes o seno do ângulo. Só que ela é positiva ou negativa? Vamos ver o desenho. E2 é positiva ou negativa, Sanderson? Eric, a parte Y do E2 é positiva ou negativa? A parte Y é negativa. Negativa. Então Então aqui eu vou acrescentar um sinal de menos aqui. Vou até colocar em vermelho esses dois sinais de menos aqui, ó. Mais a parte 3. A parte 3 como que era? K vezes a carga agora é 4, né? 4Q sobre D ao quadrado vezes o seno do ângulo. E a parte Y do E3 é quanto? Lucas, faz favor então. Quanto que fica a parte... o componente Y do E3 ali? O Y do E3 é positivo. Ah, bom. Pelo menos tá prestando atenção, né? Então a parte 3 aqui é positiva. Deixa com o sinal positivo mesmo. Responda para mim rápido. Quanto que dá isso? Eles não se anulam? Sim, dá 0, né? Então, eu e Y é 0. Menos 2, menos 4. Mais 4, 0. Show de bola. Então, vamos escrever o vetor resultante. O vetor resultante é esse aqui, ó, que está em rosa aqui em cima. A parte I dele está aqui em cima e a parte J está aqui. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Vamos lá no desenho, desenhar ele agora, né? Então, a componente X positiva e vale 8. Bom, então eu posso escrever parte positiva valendo 8. E a parte Y é 0. Então, está aqui o meu vetor campo elétrico. ER, o vetor resultante. Tudo bem com esse exercício, gente? Esse exercício diz o seguinte, o exercício 13. Na figura, 3 partículas são mantidas fixas no lugar e tem cargas Q1, que vale E, Q2 também vale E, e Q3 vale 2E. Lembre-se que E é a carga de 1 elétron. A distância A de 6 micrômetros e determine o módulo e a direção do campo elétrico no ponto P. Então vai lá. A carga Q1 vale E, ela é positiva. Só deixa eu conferir. Isso. Todas elas são positivas, né? Então, a carga Q1 é positiva, a carga Q2 também é positiva, e a carga Q3, ela é positiva, mais positiva que as outras ainda. Então, nós temos na carga Q1 vários vetores campo elétrico. Um vetor para cá, um vetor para cá, para cá, para cá, para todas as direções, lembra? E o vetor que nos interessa é apenas um. É apenas o vetor que está na direção do ponto P, que foi o que o exercício te pediu para medir. Da mesma forma, o vetor, a carga 2, tem vetores para todas as direções, inclusive para essa direção no ponto P. A carga 3 também tem um vetor especial na direção do ponto P. E1, E2 e E3. Vocês conseguem perceber que o vetor E1 e E2 se cancelam? Sim. Sim, né? São na mesma direção e em sentidos contrários. Então é como se eles não existissem. Ótimo, 2 vetores a menos para eu trabalhar nesse exercício. Calcule o vetor resultante. Nossa, esse exercício aqui é fácil demais. O vetor resultante vai ser igual ao vetor E3. Então vai ser K vezes a carga 3 sobre a distância ao quadrado. E é igual a K vezes... Quanto vale a carga 3? 2E. Sobre D ao quadrado. Você sabe quanto vale D? Alguém sabe me dizer quanto vale D? Essa é a parte mais difícil do exercício. Quanto vale D? Descubra aí para mim. Ou me dá uma dica para ver como que eu calculo ele. Senhor D não é só fazer Pitágoras com a metade de A da parte de baixo, metade da outra, daí tu vai conseguir a hipotenusa de um triângulo. Pode ser. Se eu completar esse triângulo assim, né? Esse triângulo não, esse quadrado. Se eu completasse ele, a hipotenusa seria... Metade. O D seria metade da hipotenusa.
Beleza. Mas se o lado é A e o outro lado é A, o que tem de especial nessa figura? Que figura é essa? Quadrado. É um quadrado. Beleza. E como que eu calculo a diagonal de um quadrado? Só adiciona a raiz de 2? Isso. Então, a diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2. Só que diagonal vai ficar D maiúsculo. Vamos colocar D maiúsculo. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Só que o Dzinho é a metade da diagonal. Opa, isso, diagonal. Exatamente. Então, o meu Dzinho vai ser L raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, aqui eu posso colocar L raiz de 2 sobre 2. Só que está ao quadrado. Aí, o E3 vai valer K vezes 2 vezes E. Acho que dá para substituir os valores, eu acho. Ver. K vale E3 é igual. E3 é o E resultante, né? Porque os dois, o E1 e o E2 se cancelaram. K é 9 vezes 10 elevado a 9. 2 vezes a carga de um elétron. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Sobre L é 6 micrômetros. 6 vezes 10 a menos 6 metros, vezes a raiz de 2, divididos por 2. Eu já vou colocar 3 aqui então, tá? Não, pode ser preguiçoso. Dividir por 2. Aí. Então, ER vai ser 9 vezes 2 vezes 1,6. Cadê minha calculadora? 9 vezes 2 vezes 1,6, 28,8, vezes 10 elevado a 9 menos 19, menos 10, né? Vezes 10 elevado a menos 10. E embaixo, agora sim eu posso cortar esse 6 com esse 2, vai ficar 3. Então vai ficar... E 3 ao... Então vai ficar 3 raiz de 2, né? 3 vezes raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos colocar lá. 3 vezes 2 na raiz, 4,24. 4,24 ao quadrado, 18. Então, embaixo fica 18, vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 vai virar menos 12. Menos 12. Agora sim, 28,8 divididos por 18, 1,6. 1,6 vezes 10, menos 10 em cima, mais 12, vai dar mais 2, né? Mais 2. Já deu. Newton por Coulomb. E é isso. Qual é a direção? Bom, a direção ali é a direção que liga a carga ao ponto. Tá? Gente, tudo bem com esse exercício? Ou não estou falando sozinho? Professor, Oi. Na parte que tu calculava o D, que é esse cálculo aí, né? Eu não consegui entender o que tu fez ali. Vamos lá para a figura. Você consegue entender que essa figura é um quadrado? Ele na verdade, é um triângulo que é metade de um quadrado? Sim, sim. Porque aqui em cima, se você completar, essa parte vale A, essa parte vale A, então são lados iguais, todos eles. E para calcular a diagonal desse quadrado aqui, ó, desse quadradão grande, peraí. A diagonal desse quadrado grande aqui, ó, essa parte verde aqui, como que eu calculo? Esse D. D é igual a lado vezes raiz de 2. Se você quiser usar Pitágoras, é a mesma coisa. Porque, vê, ó, vou pegar um quadrado aqui, ó. Quadrado de lado A, né? Então, A aqui e A aqui. Quanto vale Dzão? Bom, usa Pitágoras. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. E aí você sabe que todo mundo que está dentro da raiz ao quadrado pode sair para fora da raiz. Então, isso aqui vai ficar D é igual a A vezes raiz de 2. Ele sai fora da raiz e deixa o quadrado. Ele só sai fora porque está ao quadrado, né? Então, a diagonal de um quadrado, de qualquer quadrado, é lado vezes raiz de 2. Só que lá na figura, essa diagonal não é o que a gente quer, é a metade dela.
Tá vendo? É só a metade, é só até aqui. Só até essa parte. Então, é aquilo daí que a gente achou, que é lado vezes raiz de 2, divididos por 2, porque é a metade. Entendeu? Então, eu coloquei lado raiz de 2, só que é a metade. Lado raiz de 2 divididos por 2. Ok? Daí a gente coloca ela aqui. Lado, que é 6 vezes 10 a menos 6, raiz de 2 divididos por 2. Tudo bem aí? Sim, sim, agora eu consegui entender o que aconteceu. Show de bola. Isso daí, gente. Se não estiver entendendo, não tem o que fazer. Você tem que me dizer para a gente ver se compreende junto. Um pêndulo elétrico tem comprimento L. A esfera suspensa possui uma massa de 10 gramas e a carga elétrica Q. Na região em que se encontra o pêndulo, a aceleração da gravidade é 10 e existe um campo elétrico E na horizontal dirigido para a direita, de 7,5 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. O pêndulo estaciona com a esfera a distância de 60 centímetros da vertical baixada do ponto de suspensão. Determine a carga Q. Nós temos uma carga suspensa. Então, tá, a carga suspensa está aqui. A carga suspensa não, aqui está o suporte da carga. Vamos desenhar aqui um vetor para essa carga suspensa. Essa carga aqui tem uma massa M. E tem um campo elétrico para a direita, na horizontal para a direita. Campo elétrico na horizontal para a direita. E. Lógico, essa carga ela só está inclinada porque existe o campo elétrico. Se não existisse campo elétrico, a carga ia estar simplesmente para baixo aqui. Determine o valor da carga, né? Ok. Qual outra força que está agindo nesse sistema aqui? Eu desenhei uma força. Sabe que força é essa, Arthur? Como que é o nome dessa força preta aí? Nossa, não lembro. Ela não é um pêndulo, ela diz aqui, ó, um pêndulo elétrico de comprimento L. É uma carga, um pezinho, né, que está sendo sustentada por uma corda. Como que é o nome da força que age em cordas? É a tração na corda, tá? Ok. Então, Arthur, fala para mim a outra força que não é essa de tração. Uma força que age sobre todos os objetos que têm massa. Não seria gravidade, seria. Gravidade? Isso, é o peso, né? A força peso que está agindo sobre a influência da gravidade, ok. O nome da força é peso. A gravidade ela é uma aceleração, são coisas diferentes. Então vamos desenhar a força peso aqui para baixo. Isso. E tá faltando uma força aí, que é o que a gente está estudando agora. Como que é o nome dessa força? Elétrica. Força elétrica. Beleza. Então vamos desenhar a força elétrica aqui de vermelho. E ela está para a direita na mesma direção do campo elétrico. Tá? Beleza, fiz o diagrama de forças aqui. Mas para ajudar o nosso desenho, vou desenhar mais um negócio aqui. Ó. Desenhar isso aqui, só para facilitar o nosso entendimento das coisas. Ok. Outra coisa que a gente pode... Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Agora vamos colocar os valores, né, das coisas. Aqui, o comprimento aqui é L, é 1 metro. O que mais que ele diz no exercício? A distância D. Ele fala assim, ó. O pêndulo estaciona com a esfera a distância de 0,6 metros da vertical, baixada do ponto de suspensão. Ou seja, você tem o ponto de suspensão, que era aquele que eu desenhei aqui, né? Esse aqui é o ponto de suspensão. Então, a distância da carga até esse ponto é de 0,6 metros. Então, vamos desenhar aqui. 0,6 metros. Aqui, esse ladinho aqui tem 0,6 metros. Isso eu vou desenhar mais um cara aqui. Isso. Ok. Bom, tem esse vetor aqui, ó, que eu não sei quanto vale. Esse vetor não, esse lado, que eu vou chamar de y. Tá? E
tem um ângulo aqui também que eu não sei quanto vale. Numa dessa a gente nem precisa deles, mas é bom ir anotando, né? Tipo, coisas que a gente sabe e coisas que a gente não sabe. Ok. Bom, vamos separar isso aqui em eixo horizontal e vertical. Não, primeira coisa, vamos descobrir quanto vale y. Como eu faço para descobrir quanto vale y? Deixa eu perguntar a uma pessoa aqui. A Nadine. Nadine, você lembra como que a gente faz para calcular um lado de um triângulo? De um triângulo retângulo? Quando tem dois valores informados, a gente faz por Pitágoras. Pitágoras, justamente. Muito bom. Quem é a hipotenusa? Tá, mas então me responda. Quem é a hipotenusa desse triângulo? Deixa eu raciocinar. É o L igual 1. Isso, beleza. Então vai ficar... consegue ditar para mim como que eu preciso escrever aqui para achar o y? L igual... Tá, 1 ao quadrado, né? Tá, vamos colocar as Igual letras a primeiras. Hã? Com letras primeiro. Tá. L ao quadrado Aham. igual a... Tava do 0,6. Não, é o tá. M, 0,6, né? Não tem M ao como. quadrado Aham. mais Y ao quadrado. Isso, muito bom. Muito obrigado. Beleza. Tá, já vamos É substituir. vezes, desculpa. Não, tá certo, é mais. Tá certo? É mais. É a soma dos quadrados. Beleza. Então, no lugar de L é 1. No lugar de 0,6 continua 0,6. E no lugar de Y continua Y. Só que o 0,6 está mais, passa para o outro lado, menos. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, menos 0,6 ao quadrado é 0,36. Igual a y ao quadrado. 1 menos 0,36 é 0,64. Igual a y ao quadrado. Ou seja, y é igual a raiz, né? É igual a raiz de 0,64 ou 0,8. Então, o y vale 0,8 aqui em cima. 0,8 metros. Show de bola. A gente precisa saber o valor da carga. Então, vamos usar uma relação aqui mais rápida, que é a relação, a tangente desse ângulo alfa. Lembra lá do ângulo alfa? Como que é a tangente? É o cateto... Como é que é? Quem sobre quem mesmo? Diz pra mim aí como que é. Oposto sobre adjacente. Isso, o oposto sobre o adjacente. Então, no nosso caso, o oposto é 0,6 e o adjacente é o 0,8. Beleza, então vamos colocar lá 0,6. Ou melhor, né? Vamos escrever assim, só com letras, porque eu gosto de fazer as coisas algébricas. Lembra qual que era o 0,6 valia o quê? Era o D, né? Sobre y. Isso, aí. Outra coisa, tangente para o desenho ainda, se você pega esse vetor, coloca ele aqui, ó, o ângulo alfa está aqui embaixo ainda, né? Quem é tangente? Ele não é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, no caso aqui, ele vai ser o vermelho sobre o verde, ou a força elétrica sobre o peso. É ou não é? Beleza, força elétrica sobre o peso. Então, se a tangente é D sobre Y e também é FE sobre P, eu posso dizer que FE sobre P é igual a D sobre Y, já que essas duas coisas são iguais, né? Tranquilo. A força elétrica, como que a gente calcula a força elétrica mesmo? Agora a gente vai usar uma outra formulazinha, que não é aquela lá, K vezes Q sobre D ao quadrado. Não é essa. É aquela que relaciona a carga com o campo. Como que é a fórmula que relaciona carga, campo e força? Campo é a força sobre a carga. Não era isso? Campo é a força sobre a carga. Lembrou? Então vamos lá. Aqui. A carga que está dividindo passa multiplicando. Então, F é igual a E vezes Q, ok? Então, lá em cima, F é igual a E vezes Q. Embaixo, continuo com o peso. Aqui eu fico com D e aqui eu fico com Y. O exercício está perguntando para nós quanto vale carga.
tá? Então passa o P multiplicando, passa o E dividindo. Carga é D sobre Y vezes P divididos pelo campo. A carga vai ser... Agora sim a gente substitui os valores. O D é o 0,6. O peso, ele deu no exercício... Ah, ele deu a massa, que é 10 gramas. Então, peso é massa vezes a gravidade. Massa é 10 gramas. Ou seja, 10... Como que eu escrevo gramas? Vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ah, vou até escrever isso aqui de outra... Isso aqui é 10 gramas. 10 gramas, se você lembrar, você tem que escrever 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tá? Vezes... vezes nada. Vezes da gravidade. Vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Divididos por y, que a gente achou ali por Pitágoras, né? Que vale 0,8. E vezes o campo elétrico que ele deu no enunciado, que vale 7,5 vezes 10 ao cubo. 7,5 vezes 10 elevado ao cubo, né? Assim. Beleza, agora é só resolver isso aqui. Eu já fiz essa continha, mas você consegue fazer isso na calculadora. Vai dar 10 vezes 10 a menos 6, ou se você preferir, 10 microcoulomb. Ok? Dúvidas aí, gente? Sir, ali na parte onde tu foi calcular a carga, eu comecei a me perder. Tá, você sabe, você viu ali o que a gente fez com a tangente? Tangente é o que é? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No nosso triângulo é D sobre Y. Só que a gente tem outra relação no desenho, que é FE sobre P. Então, se a tangente vale essas duas coisas, então essas duas coisas são iguais. Foi o que eu coloquei aqui embaixo. Força elétrica sobre peso é igual a D sobre Y. E a força elétrica, ela pode ser calculada de duas formas. Ou por aquela formulazinha, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Ou por essa formulazinha que a gente passou para você hoje. Tá? A gente vai usar essa segunda, que é E é igual a F sobre Q. Isolando F, né? Você tem F aqui embaixo igual a E vezes Q. Então, no lugar do F, a gente colocou E vezes Q. E aí, isolando o valor da carga. Entendeu? Entendeu? É exatamente no próximo passo, depois que termina aí, que eu não consegui. Tá, beleza. Então aqui tudo bem, né? Aí eu tenho que isolar essa carga Q, que está circulada em vermelho. Vou pegar aqui o E, que está multiplicando, passa dividindo, olha aqui embaixo. O P, que estava dividindo, passa multiplicando. Tá aqui ele, aqui em cima. O D e o Y continuam no mesmo lugar. E aí, no próximo passo aqui embaixo, é só substituir os valores. Se não entendeu, eu explico de volta. Consegui entender, senhor. Beleza, então. Show de bola. Mais alguma coisa? Não? Bom fim de semana para vocês. Hoje é dia da consciência negra, então faça o seu ato de não racismo. Reprima as pessoas que propagam essas mentalidades pequenas aí. Beleza? Tchau para vocês, gente. Valeu, senhor. Falou. Valeu, senhor. Tchau. Tchau.